vamos falar sobre funções de uma forma não formal, né? De uma forma bem informal, de uma forma bem tranquila. Funções. Vamos lá. Uma função f de x igual a 2x, tá? Isso é uma função. Eu poderia colocar mais algumas informações, mas eu coloquei somente a fórmula e disse que é uma função. Mas eu poderia ter criado algumas restrições aqui. Por exemplo, eu poderia ter colocado assim, ó, antes, f de n em r. Então, o que significa isso? Significa que eu estaria dizendo, ó, no lugar do x, eu só posso colocar números naturais. Então, o domínio seria os números naturais. Então, para colocar no lugar do x, eu colocar aqui e aqui para fazer a conta, seria somente os números naturais. Então, eu poderia colocar 0 no lugar do x e fazer a conta. 1, 2, 3, então qualquer número natural. Então, domínio é isso. Os números que eu posso colocar no lugar do x. É de uma forma bem informal, eu estou falando. Mas e se não tivesse informação? Não tem, vamos lá, não tem essa informação. Certo? Não tem. Vamos imaginar que não tenha essa informação. E vem do jeito que está aqui. Do jeito que está aqui. Certo? F de x igual a 2x. Do jeito que está aqui, quando não tem informação, é porque o domínio são os reais. Então, no caso, seria isso aqui, ó. F de R em R. Eu estaria dizendo que o domínio são os reais, então eu posso colocar qualquer número no lugar do x. E posso mesmo. Nesse caso, é tanto que eu não preciso nem informar, né? Não preciso nem dessa informação aqui. Não preciso, não. Eu posso colocar qualquer número real aí. Qualquer número. Se você pensar em um número, ele vai ter o dobro. Eu vou pensar em 1,5. Sim, vamos lá, vamos ver o que acontece. Vamos colocar no lugar do x o 1,5. F 1,5. Então, no lugar do x, 1,5. Deu quanto? Deu 3. Qual foi o problema? Não teve problema de nada. Então, você pode pensar qualquer número que vai dar certo. 2 vezes x, 2 vezes esse número que eu colocar no lugar do x. Então, nesse caso, o domínio são os números reais. E as respostas são reais também. Então, o contradomínio são números reais. A imagem são as respostas. São números reais. Então, nesse caso, se aparece aqui, qual é o domínio desta função? O domínio desta função f simplesmente é os números reais. Tranquilo. Mas deixa eu colocar aqui um exemplo diferente. É um exemplo aqui. Aí está lá a questão m de x. M de x, eu estou colocando o nome da função como m, mas poderia ser f. F é o mais usado, né? Então, a função m de x é igual a 3x mais 2 sobre 2x menos 6. Tá aí. E eu não informo qual é o domínio. Mas aí tem um problema. Porque eu aprendi que não pode dar zero aqui embaixo. Não tem divisão por zero. Então, aqui não pode dar zero. Então, eu tenho que informar alguma coisa aí para evitar que eu coloque o número no lugar do x, que aí dê zero. Então, como é que eu vou fazer isso? Aí eu faço assim. Então quer dizer que 2x menos 6 tem que ser diferente de zero. Sim, tem que ser. Isso aqui tem que ser diferente de zero. Então, eu tenho uma continha para resolver. Aqui vai 2x, o 6 passa para o outro lado, trocando o sinal, né? E aí o 2 vai passar como? Dividindo. Então, x tem que ser diferente de 3. Então o domínio desta função m vai ser o quê? Vai ser os números reais
mas eu tenho que tirar do domínio o número 3. Por isso que eu coloquei esse sinal de menos, quer dizer, todos os números menos o número 3. Porque se eu colocar o número 3 aqui no lugar do x, o que é que vai acontecer? Vai zerar, não pode zerar. Então vai ficar 2 vezes 3, 6, 6 menos 6, 0. Não importa o que acontece lá em cima, aqui embaixo não pode dar 0. E eu posso representar de outra forma também. Então o domínio de M vai ser x pertence aos reais, né? Tal que x diferente de 3. Essa segunda que eu fiz, né, essa agora, inclusive é mais usada, essa forma de representar o domínio. Então, eu poderia colocar em uma prova, determine o domínio desta função. Eu colocava essa função, o que é que você ia fazer? Exatamente isso aqui. E como é que colocaria a resposta? Ou dessa forma aqui, ou dessa forma aqui. Então, o domínio depende da formulazinha, ok? Deixa eu fazer mais um exemplo. Aqui. Uma função, eu vou usar o f mesmo, que é o mais comum. Uma função f de x igual a raiz quadrada de, deixe-me ver, 3 menos 3x. Tá aí, né? 3 menos 3x. Aí você tem que lembrar que não tem raiz quadrada de número real negativo. Não tem. Então você não, dentro dos números reais, então você não tem raiz quadrada de menos 100. Não tem. É 10? Não é 10 não. 10 vezes 10 é 100. Não é menos 100. A raiz quadrada de menos 100 é menos 10? É não. Porque menos 10 vezes menos 10 dá 100. Não dá menos 100. Então não tem raiz real, né? Número negativo. Não tem. Simplesmente não tem. Nós estamos falando só dos números reais. Lembrando disso. Os reais, quer dizer, os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. São toda a galera toda junta, né? Então não tem nada de número complexo aqui. Então como é que eu faço para saber o domínio? Então você faz o seguinte, pega tudo que está dentro da raiz quadrada, tudo, e faz assim, ó, 3 menos 3x tem que ser maior ou igual a zero. Porque pode dar zero, né? A raiz quadrada de zero é quanto? Zero. Então pode dar zero. Aí vamos resolver isso aqui. Então, nós temos menos 3x maior ou igual, passou para o outro lado como? Negativo. Aí a gente aprende que essa coisinha aqui, ela não pode ficar negativa. Quando ela está sozinha aí, não pode ficar negativa. Aí o que fazemos? Multiplicamos tudo por menos 1. Lembrando que quando multiplica tudo por menos 1, todos os sinais vão para os seus opostos. Não? Muda. Então, esse menos 3 vai ficar mais 3x. Esse sinalzinho também muda de lado, ó, e o menos 3 ficou 3. Se fosse 3 aqui, iria ficar menos 3. Então, se liga nisso. E agora, faz o quê? Agora, esse 3 que está multiplicando vai para o outro lado como? Isso aqui, ó, vai para o outro lado dividindo. Então, vai dividir. E vai ficar como no final das contas? X menor ou igual a 3 dividido 3, 1. Aí agora eu tenho condição de dizer qual é o domínio dessa função. Então, o domínio dessa função, né? Deixa eu colocar aqui, o domínio da função f, que é essa que a gente está falando, né? Vai ser x pertence aos números reais, tal que x menor ou igual a 1. Então, este é o domínio. Você pode pegar qualquer número menor do que 1 e o próprio 1, colocar no lugar do x, fazer a conta e não tem problema de nada. Se você pegar um número maior do que 1, que está fora deste domínio, aí vai dar errado.
Vou fazer o teste, né? Tá aí, deixa eu apagar tudo, vou fazer o teste. Eu já sei que o domínio são os números iguais ou menor do que 1. Vamos fazer o teste aqui. Vamos fazer o teste agora, ao vivo, né? Ao vivo. Eu vou colocar no lugar do x o número 2. É maior do que 1, então está fora do domínio. Lembrando que o domínio, ó, eu vou colocar só para eu lembrar aqui, é esse aqui, ó. O x tem que ser menor ou igual a 1. Tem aquela coisa, né? X pertence aos números reais, tá? Porque x menor ou igual a 1. Eu vou colocar 2. 2 está fora disso aqui. 2 está fora. Vamos ver o que acontece. Eu vou colocar o 2. Aí eu vou fazer a conta, né? Que coisa boa, botar o 2. Vamos ver o que acontece. 2, aqui, 3 vezes 2 dá 6. Aí vai ficar 3 menos 6 dá menos 3. Opa, não dá. Ficou negativo. Tá fora, pode não, viu? Então, tá fora do intervalo. Então, se eu pegar número fora do domínio, vai acontecer isso. Deixa eu pegar um número dentro do domínio. Eu vou pegar o próprio 1. Vamos pegar o próprio 1. 1 para trás, né? 1 menor ou igual a 1. Então, eu vou pegar o próprio 1. Vamos lá, o próprio 1 para ver o que acontece. Vou botar o 1 aqui. 1. Então, 3 vezes. Aí, no lugar do x, o 1. Vamos ver o que acontece. 3 vezes 1, 3. 3 menos 3, 0. Raiz quadrada de 0, 0. Não teve problema de nada, tá vendo? Deixa eu pegar o menos... Deixa eu ver aqui. Um número que dê uma... Qualquer número menor dá para fazer isso. Vou pegar o próprio... Vou pegar 4. Vamos botar 4. 4 está dentro... Não, 4 não, né? 4 está maior. Eu vou pegar o menos 4. Menos 4. Deixa eu pegar o menos 4 para ver o que acontece. Poderia ser outro, qualquer outro número que está dentro do intervalo. Menor ou igual a 1. Vou pegar o menos 4. Vamos ver o que acontece. Menos 4. Menos 4. Vamos ver o que acontece. Opa, substituindo. Substituindo aqui ficou complicado, né? Deixa eu ajeitar isso aqui. A mesa digitalizadora andou aqui. Então, nós vamos pegar quem? Menos 4. Quando for substituir, ó, coloquei entre parênteses número negativo. Então, aqui vai ficar 3. Nós temos menos com menos dá mais. 3 vezes 4 dá 12. 3 mais 12 vai dar 15. E 15 tem raiz quadrada. Não é uma raiz quadrada inteira. Vai dar uma raiz quadrada decimal, mas tem. Vamos ver aqui quanto é. Deixa eu pegar aqui. 15. Quero saber a raiz quadrada de 15. Olha aí. Tem, não dá problema nenhum na calculadora. Ok? Agora, deixa eu colocar de um número negativo, né? A gente está fazendo aqui. Deixa eu colocar de um número negativo. O que acontece com uma calculadora? Quando eu faço um número negativo. Ó, entrada inválida. Não tem. Tem que ficar positivo ou zero para ter raiz quadrada, né? Então, eu só fiz testes aqui, não é? Se fosse dar o domínio, eu não ia fazer esses testes. Eu só quis mostrar para vocês que realmente é de acordo com aquela continha que eu fiz, né? A continha que eu fiz. E que realmente o domínio dessa função é esse aqui, ó. Pela conta que eu fiz, o domínio vai ser x pertence aos números reais, tal que x menor ou igual a 1. Esse é o domínio. Tá feito aí, a gente agora sabe determinar o domínio. Aí o que acontece para ser função, né? Função tem que ter o domínio, contradomínio e a imagem. As respostas das continhas que eu faço são as imagens, né? Tem que se ligar nisso. E é isso aí. Tchau, tchau.